Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para poder trazer um devocional especial para que nós possamos meditar juntos na palavra de Deus. E hoje, queridos, esse devocional é algo muito importante, porque nós sabemos que muitos dos nossos irmãos, eles têm sofrido em todo o mundo, têm sofrido aqui no Brasil, têm sofrido de diversas formas, e essa palavra é exatamente para você. Você que tem passado por situações difíceis, você que tem passado por situações que muitas vezes você já não está aguentando, não está suportando mais, e que muitas vezes precisa de uma palavra que traga esperança, de uma palavra que realmente venha a fazer você reavivar a sua fé em tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então hoje nós vamos meditar no Salmo 56 sobre o tema Recolhe as minhas lágrimas, né? Como eu disse, queridos, muitos têm chorado constantemente, estão nesse momento chorando, desesperados, diante de tantas situações que estão passando. Situações essas, queridos, que ela muitas vezes ela é comum ao ser humano. O sofrimento, a tribulação, a adversidade, ela é comum ao ser humano. Mas como nós lidamos com ela é o diferencial. Passar, todos nós, crentes ou descrentes, passaremos. Ou estamos passando, ou já passamos. Mas permanecer ali é uma questão de posicionamento, uma questão de fé. Uma questão de fé. Perceba que muitas vezes até os descrentes, eles escolhem por não permanecer ali e lutam com todas as suas forças para saírem. E muitos, mesmo sem acreditar em Deus, conseguem sair. Imagine você que tem um Deus que é todo-poderoso, que te ama e que fortalece você e que atende às suas orações. Então deixa eu ler com você, eu quero ler o Salmo 56, é um salmo muito curto, e eu quero no final dessa mensagem, queridos, poder estar fazendo uma oração especial por você. Uma oração especial por você. Então fique comigo até o final dessa mensagem, aproveita esse tempo aqui que eu estou falando e faz o triplo C. Curta, comente, compartilhe. É importante para que nosso vídeo venha ganhar notoriedade, para que nossos vídeos venham a ser recomendados pelo YouTube. Amém? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Saiba que em torno de 20% das pessoas que nos assistem, dos irmãos que nos assistem, não só no Brasil, mas fora do Brasil, eles simplesmente não são inscritos no canal. Assistem todos os dias, mas não são inscritos. E é gratuito. Você pode curtir, comentar e compartilhar, que você não paga nada, é gratuito. Você pode se inscrever no canal, é gratuito. O objetivo é alcançar vidas. O objetivo é trazer a palavra de Deus. Então curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Vamos lá, queridos? Salmo 56, então, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo distorcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são para prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente com tais iniquidades? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações.
Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Queridos, a situação que Davi estava passando era uma situação extremamente delicada. Por quê? Porque quem estava atrás dele nada mais, nada menos do que o exército de Saul. Então Saul queria matar realmente, queria poder liquidar com a vida de Davi. Então existia ali uma pressão, existia ali uma opressão, existia calúnia, existia o medo. Existiu o medo, queridos. Pastor Davi tinha medo? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que ele não temeria, ele não teme a Deus, ele não teme porque ele confia em Deus. Mas claro que a pessoa tem medo, é do ser humano ter medo. Mas ter fé e deixar de ter medo confiando em Deus, é uma decisão de fé. Na maioria dos salmos, para não dizer todos os salmos que Davi escreve, simplesmente nós vamos ver Davi colocando a sua oração, a sua situação, e não são poucas, e ele sempre finaliza adorando, exaltando a Deus, agradecendo pelo livramento. As orações de Davi, queridos, ela é algo realmente que nos toca muito o coração, porque ela representa muito o que muitos de nós passamos. Veja, o verso 5 diz que o tempo todo estavam distorcendo as palavras dele. Ele falava A, as pessoas entendiam B. As pessoas sempre estavam procurando prejudicar, sempre estavam conspirando contra ele, sempre estavam vigiando ele. Daí eu te pergunto, não é assim com muitos de nós? Não é assim com muitos dos irmãos, não só no Brasil, mas no mundo, que estão passando por essas mesmas situações? Sim, pastor, é sim. Tem muitas pessoas que estão passando por opressão, perseguição, estão sendo pressionados, estão sendo oprimidos, estão sendo perseguidos, estão com medo, estão inventando, mentindo a respeito daquela pessoa. E você acha que aquela pessoa está se sentindo como? Acuada, se obrigando a fugir, se obrigando a realmente a sair daquele lugar muitas vezes. E Davi foi exatamente o que ele fez. O título que antecede esse capítulo, esse Salmo 56, fala que Davi, ele vai até os filisteus e pede um lugar para poder habitar com o seu povo. E os filisteus ali, né, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 27, nós vamos ver que os filisteus dão a terra de Ziclag, né? Dão a ele até as terras de Ziclag, para ele poder habitar ali, para ele poder permanecer ali, para ele poder ficar ali escondido,
para ele poder ficar ali e Saul simplesmente desistir de perseguir ele, de oprimir, de inventar, de mentir, de perseguir ele. Sabe o que nós aprendemos muitas vezes com essa história aqui, queridos? Deus ele vai recolher as nossas lágrimas, ou seja, no sentido de Deus está assistindo você chorar. Deus sabe do motivo das suas lágrimas. Deus está recolhendo as suas lágrimas, como diz no verso 8, né? Todas essas lágrimas, todos os motivos dessas lágrimas estão anotadas no livro de Deus. Mas muitas vezes Deus ele vai te dar uma sinalização para você sair de onde você está, de você fugir de onde você está, de você pelo menos escapar por um tempo. Vai ser por um tempo. Pastor, mas se Deus protege, por que eu tenho que fugir? Por que eu tenho que sair? Por que eu tenho que abrir mão? Abrir mão muitas vezes de estar certo de algo, abrir mão muitas vezes de estar certo em alguma situação. Por que eu vou ter que abrir mão de alguma situação? Se Deus é o que protege, é o Todo-Poderoso. Queridos, veja na Bíblia, as histórias na Bíblia vai mostrar que Deus muitas vezes, ele fala, inclusive o próprio Jesus Cristo, para o pai adotivo de Jesus, José e Maria. O Senhor dá sonho para José e fala: José, pega o menino, pega a Maria, pega o seu filho, o seu menino Jesus e foge para tal lugar. Foge para esse lugar, foge para aquele lugar. Ou seja, queridos, Deus ele dá estratégias e nem sempre você fugir ou se esconder significa que você é covarde, mas significa que Deus ele está preparando você para algo maior. Eu entendo que aquele que está chorando, aquele que está em lágrimas, ele quer que Deus age em favor dele ao ponto da forma que você quer. Mas entenda, Deus ele não vai agir como nós queremos. É nós que temos que agir como ele quer. E muitas vezes o direcionamento de Deus, ele vai falar para você: sai daí. Sai de perto. Vai para outro lugar. Se afasta. Desfaz essa amizade errada. Sai desse namoro abusivo. Deus muitas vezes vai te dar o direcionamento e falar assim: ó, sai desse emprego que está te trazendo tantas situações desagradáveis. Daí muitas vezes as pessoas param e pensam: eu não acredito pastor, que Deus ele faz isso. Eu creio que Deus ele vai prover, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Sim, Deus pode fazer. Mas você está preparado para isso? Muitas vezes o motivo de Deus falar para você, como falou para Davi: olha, agora você vai ficar lá em Ziclag, lá na terra dos filisteus, era para Deus tratar Davi. Para Deus realmente cuidar de Davi em algumas áreas. Davi teve que ficar ali junto com os filisteus. Ah, ele gostava de ficar com os filisteus? Não. Os filisteus eram adoradores a outros deuses. E Davi era adorador de Deus. Então, amados, nem sempre para onde Deus vai nos mandar vai ser um lugar gostoso, mas vai ser um lugar de tratamento. Vai ser um lugar onde Deus vai trazer livramento, e muitas vezes Deus vai trazer livramento para nós, nos colocando perto de pessoas que a gente não gosta, de lugares que a gente não queria estar. Você acha que Davi queria estar em Ziclag? Você acha que Davi queria estar ali do lado dos filisteus? Não. Mas é um processo. Todas as suas lágrimas estão sendo recolhidas.
Os motivos das suas lágrimas estão sendo recolhidos, estão anotados no livro de Deus. Agora, não é do jeito que eu quero. É do jeito que Deus quer. E eu tenho que entender que os pensamentos e os caminhos de Deus são maiores do que os meus. Às vezes Deus vai trazer provisão, muitas vezes Deus vai fazer um milagre, vai fazer acontecer, mas muitas vezes Deus vai falar para você, saia daí. Fuja daí. Muitas vezes Deus vai te mandar para dentro de uma caverna, muitas vezes Deus vai te mandar para um deserto. É bíblico, queridos. Faz parte de um processo. Por que você acha que Davi encerra as suas orações agradecendo a Deus pelos livramentos? Veja. Veja. O verso 13. Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Deus muitas vezes vai te livrar, vai fazer você fugir, para te livrar, para poder fazer com que você não tropece e para que você continue andando nos caminhos dele. Pastor, e se eu não obedecer? Se eu não obedecer, você, em algum momento, você vai deixar de andar na luz de Deus. Porque você está desobedecendo a ele. E você está colocando em risco a sua vida, você está colocando em risco a sua vida espiritual, a sua casa, a sua família. Está colocando em jogo, em risco, a sua fidelidade a Deus. Então Deus recolhe as suas lágrimas, sem dúvida alguma. Mas existe um ponto crucial para que haja livramento, para que haja proteção e para que você continue andando nos caminhos de Deus. Obedeça. Não importa. Não importa. Deus mandou, Deus faz. Vai. Saia. Fuja. Mude. Faça aquilo que Deus está ordenando. Faça o que Deus está ordenando. Se afaste de pessoas. Muitas vezes Deus não vai tirar as pessoas da sua vida, muitas vezes Deus vai tirar você da vida daquelas pessoas. Muitas vezes Deus não vai tirar o perseguidor, mas vai afastar você do perseguidor. Muitas vezes Deus não vai tirar o caluniador, mas vai tirar você do caluniador. A nossa visão é aquela, muitas vezes é aquela assim, de que Deus vai ter que tirar tudo para poder nos colocar, para dar primazia para nós. Deus te dá primazia sempre, mas muitas vezes tirando você. Amém, queridos? E eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração especial por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus, por todos vocês que têm chorado, que têm clamado, que têm buscado, que têm sofrido, têm sido perseguido. Eu quero poder orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Amado Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te adoro pela vida de cada irmão e de cada irmã, e pela palavra que o Senhor nos trouxe, o exemplo que o Senhor nos trouxe do teu filho Davi. E muitos irmãos e irmãs estão chorando por diversos motivos. Estão chorando porque estão sendo pressionados, estão sendo oprimidos, estão sendo atacados, estão sendo muitas vezes caluniados. E eu sei que a lágrima deles, Pai, tem sido recolhida em teu odre. Os motivos, as razões, as circunstâncias, todas estão escritas em teu livro. Mas que o Senhor, Pai, possa trazer direcionamento, fortalecimento. Eu sei que para cada irmão e cada irmã, o Senhor vai ter um direcionamento diferente.
mas que através dessa oração o Senhor Espírito Santo possa falar poderosamente ao coração dos teus filhos, dando a ele direcionamento, dando a ele sabedoria, discernimento, compreensão, e que o coração deles, Pai, venham estar abertos para obedecer os teus mandamentos, mesmo quando o direcionamento não agradar o coração. Mas vamos estar certos de que, seguindo o seu direcionamento, estaremos livres, libertos de tropeçar, livres e libertos de todo o mal, e poderemos continuar andando diante do Senhor e louvar e continuar louvando e adorando ao Senhor e exaltando ao Senhor, que é o Deus que nos dá o escape, que nos dá o livramento, que nos dá a direção, que dá ordem aos seus anjos para que nós não venhamos tropeçar em alguma pedra. Pai, abençoe a vida dos teus filhos, guardando e protegendo eles, dando ordem aos teus anjos a respeito deles. Que os teus anjos estejam ao redor, trazendo livramento na vida deles, Pai. E que tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.